A social-democracia era uma relação contratual que se dava entre dois polos visíveis. A grande burguesia assentada no poder, as suas relações com o capital financeiro, de um lado, e a classe operária organizada de outro, nos seus sindicatos, nas suas federações, que negociavam, inclusive, né, formas de remuneração, formas de distribuição de renda nas suas categorias profissionais e nas suas categorias econômicas que tinham reflexo em toda a sociedade. E o Estado, inclusive, lançava sobre esta contratualidade todo um manto de proteção social na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, que permitia que esse pacto funcionasse. O problema é que os sujeitos desapareceram. Mas eles não morreram, eles mudaram de endereço, mudaram de lugar e mudaram de organização. De uma parte nós temos a parte do capital, totalmente organizada em torno da visão do capital financeiro sobre a vida pública e sobre a economia financeira global. E do outro lado nós temos uma fragmentação brutal do movimento operário, do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores e a destruição massiva dos empregos. Então, quando estes dois fatores que eu mencionei, eles se comunicam, como hoje estão se comunicando, quando eles se comunicam com a crise sanitária, uma pandemia que leva o planeta todo à beira do precipício, essa questão da renda mínima passa a ter um valor político universal para toda a sociedade e particularmente para a classe trabalhadora, para os desempregados, para os excluídos, para os pobres, para os intermitentes, para os meios jornalistas, aqueles que precisam do Estado para sobreviver. Vejam como a grande burguesia, a burguesia financeira, né, que envolve ideologicamente normalmente os pequenos negociantes, pequenos empresários também, vejam como ela é cínica. Né? Vejam como ela é cínica. Elas dirigem o mundo, essas classes dirigem o mundo através do comando que os bancos centrais exercem sobre os países colonizados financeiramente. Mas quando esse sistema está à beira da quebra, a quem que eles socorrem? Eles não vão aos seus acionistas buscar a devolução dos lucros que tiverem, inclusive pela manipulação dos juros dos investimentos, né? Nos juros da dívida pública. Não, eles pedem que o Estado emita dinheiro e dê dinheiro a eles de novo, para eles, né, retomarem o ciclo do desenvolvimento segregador, do desenvolvimento elitista, do desenvolvimento predatório que eles têm desenvolvido no planeta até hoje. E é isso que está acontecendo hoje em escala global. Como é que se pode vertebrar um novo sistema social-democrata? A única forma de vertebrá-lo é constituir um fundo público que seja nacional e também fundos públicos globais que combatam diretamente a desigualdade, que distribuam renda compulsoriamente para reduzir os padrões de desigualdade e oportunizar que as pessoas vivam na sociedade formal. Como que você faz isso? Você faz isso através de um novo pacto político. De um novo pacto político que quebre o pacto político das classes dominantes, que é colocado de maneira forçada através do predomínio dos bancos centrais sobre a aplicação dos direitos fundamentais que estão na Constituição dos países, né? Dos países que constituem o Estado Social a partir das experiências do século passado. Este fundo público ele pode ter, em um primeiro momento, exatamente essa renda mínima universal. O primeiro momento deve ser isso, mas ele deve avançar. Ele deve avançar para uma outra visão, para um outro sistema de retribuição social para estas pessoas que estão à margem da sociedade ou que vegetam na miséria ou que estão excluídas de qualquer formalidade na sua relação com o Estado. É a gente trabalhar sobre um conceito de segunda renda. Então, a esta visão da renda mínima universal, que é o mínimo do mínimo do mínimo para as pessoas comerem, nós temos que agregar numa nova visão de um pacto social renovado uma segunda renda através de um programa de garantia de uma renda mínima ao trabalhador subocupado, ao trabalhador terceirizado, ao trabalhador de baixo rendimento, inclusive
repassando recursos para aqueles que ganham apenas um salário mínimo, para que eles possam aumentar o seu consumo, para que eles possam ter uma vida um pouco melhor, para que eles possam se incluir na sociedade e, portanto, ir diminuindo gradativamente essas brutais desigualdades.